Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula, graças a Deus, a nossa última aula, aula 3 da teoria de conjuntos. Bem que existem mais elementos, né, dentro da teoria de conjuntos, tem mais coisa para estudar, né, lei de Morgan e assim por diante, mas dentro da nosso escopo, acho que a gente fecha bem com esses aí. No caso, seria um extra, eu acho que vale mais a pena investir tempo aí, talvez fazendo alguns exercícios. Né? Aqui nós vamos só apresentar as teorias, né? Só as partes teóricas, e aí vai ser desenvolvendo ao longo do exercício. Em vez de colocar, deixar mais densa a parte teórica, vamos tentar resumir o máximo possível e o mínimo de exemplos e partir para o exercício, que aí você vai fixando melhor a parte prática. Eu particularmente prefiro assim. Eu fiquei mais interativo. Vamos lá, aqui a gente dá o Enter e não vai. Então, a primeira parte que nós vamos aprender é o conjunto das partes. O que vem a ser esse negócio, conjunto das partes, né? Então, são subconjuntos que eu tenho dentro de um conjunto A. Né? Como assim, né? Vamos entender isso aqui direito. Então, é o seguinte. Aqui nós temos, dentro de todos os conjuntos, coloca isso na cabeça, tá? Qualquer conjunto. Ah, mas o conjunto A e B. Não interessa. Todos os conjuntos. Ele tem esse elemento aqui, que ele se chama conjunto vazio. Ele tem um conjunto vazio, tá? Desse conjunto A, que é 1, 2 e 3, nós temos 3 elementos, tá? Então, nós temos um conjunto unitário 1, conjunto unitário 2, conjunto unitário 3. Nós temos alguns pares, 1 e 2, 3 e 2 e 3 e 1. Professor, e 1 e 3? 1 e 3 é a mesma coisa que 3 e 1. Vamos colocar ali, ó, mudei lá, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Tudo bem? Então, olha lá, as partes de um conjunto A é 1, o 2, o 3, 1 e 2, 3 e 2, 3 e 1, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, outra parte, né? Outra possibilidade e nenhum. Nós temos, então, 8 partes que a gente pode formar. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Aproveitando, vamos simplificar a coisa. Vamos colocar o conjunto 1 e 2. Vem cá comigo. Então, vamos diminuir o elemento. É claro, vai diminuir a quantidade de possibilidades. Então, eu posso ter, olha lá, os unitários 1, o unitário 2, né? Unitários 1 e unitário 2. Nós vamos ter 1 e 2. E nós vamos ter só esse, 1 e 2. Ah, maravilha, né? Grande coisa, né? Então, nós vamos ter este aqui. Outra possibilidade, 1 e 2 também. E tira, né? Vamos lá. E aí nós vamos ter quantas possibilidades? 1, 2, 3 e 4 possibilidades. Então vamos corrigir embaixo? Vem comigo, olha lá. Então nós vamos ter somente 4 possibilidades. Olha como diminuiu bastante, né? As possibilidades. Então aqui eu tiro isto aqui tudo. Beleza, pessoal? Maravilha? Então fica fácil, né? De você enxergar as partes de um conjunto. É só isso, tá? Então nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos ver quando pede isso aqui, tá? Então quais são os subconjuntos possíveis que nós temos em A? E aí você já sabe determinar. Mas aí é que tá. Isso aí, quando nós temos 2 elementos, quando nós temos 3 elementos, já deu um trabalho maior que estava aí para você. E quando nós temos 1000 elementos, professor, aí é complicado. Não é complicado. Existe uma fórmula para você determinar a quantidade, o número de subconjuntos que nós temos. É 2 elevado a n. Esse n é o número de elementos que nós temos no conjunto. Então, a quantidade de elementos que nós temos no conjunto ele já começa a se tornar importante, né? Então, sabendo isso aí, nós vamos saber determinar a quantidade, né, de subconjuntos. Aqui, por exemplo, né? Opa, 3 elementos, coloquei aqui 4 elementos daria 16, né? Então, vamos colocar 3 elementos, daria o quê? 2 elevado ao cubo daria 8, né? Por exemplo, se eu tivesse aquele conjunto passado, né? Nós vimos que deu 8. E se tiver 2 elementos somente, ó, 2 elementos, vamos testar? 2 elementos, ele tem 4, né? 4 subconjuntos, né? Só para você lembrar um pouquinho, né? Olha lá, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4 subconjuntos, né? Contando com o conjunto vazio. Olha lá o que deu, 4. Então, testada a fórmula aprovada. Então, você pode utilizar, né? O aluno é assim, crer para
Não, tem que ver para crer, né? Então tá aí, ó. Tá aí a prova, tá? E quando a gente fala de elementos, né? Em algumas aulas passadas, dá uma olhada na playlist, tem um exercício que eu trabalhei, um exercício do Enem. E ele foi proposital, tá? Então os exercícios, eles são colocados de forma bom, pelo menos eu faço isso, coloco de forma estratégica, né? Vai desenvolvendo. Então não tinha apresentado fórmula nenhuma para determinar a quantidade de elementos. E se não me engano, era um exercício que falava sobre os cachorros que foram... Não. Tinha esse exercício, que ele está dentro de uma playlist dos cachorros, né? E tinha mais um exercício. Então, e a gente percebeu muito bem como determinar o número de cachorros, né? Porcentagem e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando você determina o número de elementos de um conjunto união, né? Você faz uma união, como que você faz? Você tem que somar o número de elementos que você tem em A, no caso aqui seria 4, acompanhando aqui no diagrama de Venn, né? Lembrando, diagrama de Venn, né? A é maiúsculo porque é nome de conjunto, certo? Então eu coloquei do lado esquerdo preto, né? Para você perceber bem, nós temos 4 elementos. O 2 e o 3 que são elementos somente de A, e o 4 e o 5 são elementos compartilhados com o lado B. Tudo bem? Presta bem atenção. O 4 e o 5 ele é compartilhado, tá? Você olhando a quantidade de elementos que tem em A, são 4. Você colocaria 4 aqui. Perfeito, tá? E aí, o número de elementos de B. O B ele tem o 4 e o 5, que são elementos também estão em A, e o 6 e o 7. Então, observe bem. Se você contar a quantidade de elementos dentro do diagrama de Venn, dá para ver nitidamente que eu tenho 6 elementos. Tá? Você consegue ver, observar que eu tenho 6 elementos. Quantos elementos eu tenho em A? 4. Quantos elementos eu tenho em B? 4. O que o aluno faz? União. 4 mais 4, 8 elementos. Aí você está enxergando 8 elementos? De jeito nenhum. Não, mas... Meu filho, peraí. Você está contando duas vezes o conjunto interseção. Esse é o truque. Por isso que eu subtraio ao número de elementos do conjunto de interseção. Ou seja, os elementos que são em comum entre o elemento A e o elemento B. É mais ou menos assim que se utiliza a fórmula. Aqui, pessoal, é uma mera representação da fórmula para a gente trabalhar. O legal é você colocar no caderninho, na pontinha do caderno, nós vamos fazer bastante exercício. Fique tranquilo que a gente vai entender isso aí na prática, tá? Mas você anota essa fórmula no cantinho do caderno, assim como você anota isso aí e anota as outras coisas, o que é um conjunto união e tudo mais. E o legal é você trabalhar os exercícios, né? A parte teórica ela é mais rápida, é isto, tá? E trabalhar os exercícios. Só como um exemplo, para você entender, é o seguinte, eu tenho o conjunto A. Olha aí, quantos elementos eu tenho? É só você contar os elementos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Esse N, A, significa número de elementos de A, tá? Nós temos 5 elementos, maravilha, pá, só isso. B, tenho 4 elementos, pá, quantos elementos? Você conta, não sei, conta, 1, 2, 3, 4, beleza, tá, vá. Quantos elementos eu tenho? 4. 4 elementos, colocou lá. Beleza, então olha lá, só para recapitular lá em cima. Eu tenho o A e o B. Eu tenho 4 elementos em A e 5 elementos em B. Eu quero determinar o conjunto união, tá? Entre o conjunto A e o conjunto B. O A união B. Quantos elementos eu tenho lá dentro? Bom, se você for somar, vai ser 4 mais 5, vai dar 9 elementos. Não tá certo. Presta atenção. Eu tenho um elemento que ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele é conjunto de interseção, é o 4. Olhando bem, tá? O A interseção B é igual a um elemento. Nós temos um elemento só, que é o 4. Olha lá, nitidamente você consegue ver. Ou seja, se você contar 1, 2, 3, 4, certo? Não conta o 4 embaixo. 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos, certo? Então a fórmula, ela teria que dar 8. Vamos testar a fórmula para ver se funciona. NA, eu tenho 5 elementos. NB, 4 elementos, como colocado aqui. E o conjunto de interseção, nós vimos, tem 1. Será que vai dar 8? Olha lá.
Então, 5 mais 4, 9, menos 1, 8. 8 elementos. Testado, aprovado e maravilha. Então, pessoal, não perca aí os próximos vídeos falando de alguns exercícios. Vamos pegar alguns exercícios. Agora nós vamos entrar no assunto, falar sobre os tipos de conjunto, tá? Antes de começar sobre isso, vamos falar sobre o conjunto universo. O que vem a ser isso, né? Já vi alguns alunos chegarem e falar, o conjunto universo. Qual que é o conjunto universo? Depende. Não, mas depende. É a mesma coisa você falar, como que você está hoje? Depende. Depende. Você trouxe a caixa de bombom? Não. Então... se você não vai... você trouxe a caixa Ferreiro Rocher pro professor? Não. Só traz o quê? Ferreiro Rochedo, né? A hora que o professor morde, o dente Ferreiro Rochedo para você. Não, né? Não se faz assim, olha lá. Então, conjunto universo, vamos lá. Vamos lá para o slide. Conjunto universo é um estudo. É um estudo, né? De um estudo, é um conjunto ao qual pertence todos os elementos deste estudo. Como assim? Pera aí. O conjunto possui todos os elementos com os quais se deseja trabalhar. Por exemplo, vamos lá, um trabalho com os números menores que 5, tá? Então eu quero formar esse universo, números menores que 5. Aí depende. Qual que é o conjunto? Depende, né? Vai depender. Então, por exemplo, se for, olha aqui, conjunto universo, for um conjunto dos números naturais, né? Então, qual que seria a solução? Pessoal, números naturais eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Adiantando, são números inteiros, só que eles são neutros e positivos, tá? Tudo bem? Então, menores do que 5 não entra 5, né? É o 0, 1, 2, 3 e 4. Então, seria esse o conjunto universo. Mas se eu falar que são números pares, números naturais e pares, menores que 5, então entra o 0, o 2 e o 4. Né? Então já muda a conotação. Tá ok, pessoal? Somente prestar uma atenção aí, detalhada nisso aí, tá? Conjuntos e subconjuntos, tá? Vem cá comigo. Antes de começar a falar de conjuntos, vou entrar aí no conjuntos numéricos, para a gente poder trabalhar legalzinho e tudo mais. Vamos falar, um conjunto é assim, normalmente tem um conjunto dentro do outro, tá? Então, o que nós temos? Nós temos Brasil, nós temos os estados, municípios, distritos, nós temos os bairros. O que significa isso aí? Que a gente consegue visualizar bem, né? Que um conjunto está dentro do outro. O conjunto de municípios está dentro do conjunto de estados. Está dentro de um estado e tem vários estados com subconjuntos que são os municípios, né? Então essa aí dá uma ideia legal de conjunto e subconjunto, né? Na tabela periódica, aqui nós temos também essa ideia, né? De conjunto e subconjunto. Só levando aí, né? Uma das aulas que eu dou, né? Seria para o curso de Química, né? Matemática para o curso de Química, já serve. Mas eu acho que isso aí é visível a todos, né? Todos os alunos mais ou menos têm, né? Então nós temos os metálicos, né? Metais de transição, né? Nós temos os metais alcalinos, nós temos um monte aqui, né? Aí o pessoal de Química, eles manjam bem mais, né? Então olha lá, os não metais, né? Então, por exemplo, se você for ver aqui, um elemento, tá? E você não sabe se ele é metal, se ele é metal de transição. O que é isso? Será que ele é metal de transição? Não sei, né? Será que eles são gases? Será que eles são não metais? Não metais é esses verdes aqui, ó, tá vendo? Essa parte verde, essa parte aqui é os gases, tá vendo? Então tá tudo organizado. Então, olha lá. Vamos olhar o ouro, né? O ouro ele tá aqui. E ele tá com uma cor. E aí você tem a dúvida, ó, com essa cor aqui, ó, são metais de transição, mesma coisa que o ferro, né, o cobre, o zinco e assim por diante, né? O paládio dele tá aqui, ó, palácio, né? Palácio, ele também tá aqui, ó, palácio, paládio, desculpa, sempre é paládio. O paládio, que é o PD, né? Então tá tudo aqui. Tá vendo? Molibdênio, o manganês tá aqui, né? O cromo. Então tá tudo aqui, né? Aí você pega assim, eu quero saber esses aqui, né? Outros metais. Aí, ó, alumínio, né? É aqui, ó.
outros tipos de metais. Então, eles estão classificados, porque eles estão organizados. Ó, metais alcalinos, tá tudo organizado, né? Olha lá, então nós vamos ver, ó, quando não é não metais, tá vendo o que eu falei lá? O boro. Aí você tem dúvida, o carbono, ele é um metal? Ah, não sei, o carbono. Aí você vai na tabela periódica e olha lá. O carbono não é metal, ele está no verde. E o verde, você tem dúvida, o que é o verde, né? O verde, o que que é? Ele é? O verde, ele é não metal, tá escrito aqui, ó, na legenda, não metal, né? Aí você fala, boro você vai procurar e tá lá. Tá lá nos não metais, pode procurar, né? Pode procurar. Onde tá o boro? Deixa eu ver aqui o boro. Aqui, o boro. Não, bromo, né? O boro... Tá aqui, ó, o boro. O boro tá aqui, ó. O boro tá aqui, ó, no 5, ó, tá vendo? Tá aqui, né? E além disso, ele tem outros conjuntos também, né? A1, A2 e tudo assim, né? Então tem várias propriedades e tudo mais. A tabela periódica é super importante aí para o estudo da química. Vamos seguindo. Então, no nosso estudo, a gente não vai estudar a tabela periódica, nós vamos estudar o conjunto dos números numéricos. E quais são os conjuntos números numéricos? Pessoal, uma forma bem resumida, depois eu vou colocar ali um gráfico que acho que é bem bacana para você dar uma observada. Aqui, no final das contas, essa parte bem simples, tá? Nós temos, primeiro, o conjunto dos números naturais. Os números naturais, eles são números inteiros, não tem quebrados, tá? Então, ele tem o 0, o 1, o 2, tá? E os números inteiros, tá? Positivos e neutros, tá? Então, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, tá ok? O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z aqui, ó. Não é bem o Z, como eu fiz isso aqui, mas não, ele tem mais um tracinho aqui, tá? Eu vou ver se eu pego um desenho, também deixo na descrição, melhor, né? Um gráfico mais elaborado aí na internet, né? Um designer, tem gráficos bacanas na internet. Então ele entra número inteiro, só que ele entra a parte negativa também. É basicamente o conjunto dos números naturais, só que com sua parte negativa. Ou seja, se você for observar, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, tá? Ele é uma pequena parte dos números inteiros, tá? E nós temos aqui os números chamados racionais. Racionais, eles entram números, eles entram frações, tá? Entra frações e decimais que você consegue prever. Como assim consegue prever, né? Essa parte vale a pena dar uma reforçadinha, né? A gente fala uma reforçadinha. Como eu queria deixar bem enxuta a aula, vamos lá. Então, olha lá, os números racionais, depois eu deixo lá para vocês direitinho, eu acho que vale a pena. Por exemplo, ele entra o 1,2, certo? Ele entra 1,22, entraria, tá? Agora, o que não pode, por exemplo, 1,4, ele entraria e assim sucessivamente. Existem vários números aí, tá? O que não pode ser, por exemplo, é 1,33333, olha lá, infinito. Então, não pode entrar esse tipo de número. Não, aliás, dízima periódica pode, desculpa, pode entrar. Então, esse aqui pode entrar, na dízima periódica pode entrar, tá? O que não pode entrar são esses aqui, ó. Esse cara aqui, ó. 2, e qual é o próximo número? Não sei. Então, toda vez que você não conseguir determinar qual é o próximo número a ser colocado lá, então este aí, ele não é número racional. Ele é um número irracional, tá? Representado pelo I, tá? Professor, como é que eu sei quais números? Quando você consegue determinar. Aqui eu consegui determinar, ó. 2 e ele parou por aí. 1, 3, 3, 3, 3, aqui é o infinito, né? 3, 3, 3, 3, ele é um número que racional. Beleza. Agora, por exemplo, o número π.
O número π é 3,14 alguma coisa, né? Se você for pegar o número π, o número π, ele é um número, por enquanto, irracional. Parece que um aluno meu, ele comentou e eu ainda não fui atrás, tá? Eu não fui atrás. Que parece que o número π chegou ao fim. Agora, se você tem uma informação disso, vou cutucar vocês. E aí? Vocês têm alguma informação disso? Não tem nada a ver esse pé aqui. Olha lá, número 3,14 você conhece. Agora tem o 15 e tal, né? É um número cheio de coisas, né? Tem a história e tal, até interessante. É um número bem interessante, né? Mas o maior cálculo, eu acho que deve estar por aqui. Parece que o recorde de cálculo foi não sei quantos bilhões de cálculo, trilhões de cálculos que chegaram, né? Antes da vírgula. É um número bem interessante, né? Mas o fim do número π, eu vou deixar. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que encontraram o fim do número π? Será que ele vai passar para o outro? Será que ele sai do conjunto dos números irracionais? E aí? Deixe seu comentário, né? Deixa eu ouvir vocês. Beleza, pessoal? Aí eu deixo isso aí. Então, ele é um número que ele tem um fim, tá? E o número irracional, ele é um número que eu não consigo determinar qual que vai ser o próximo. O número π, né? Raiz de 2, por exemplo. A raiz de 2 é outro número, né? Outro exemplo disso aí, né? Se a gente for pegar no cálculo, colocar aqui, essa calculadora é danadinha. É uma calculadora meia boca, né? Deixa eu ver. 2 raiz. Acho que aperta aqui, né? Não. Pã, né? Não gosto muito dessa calculadora, né? Eu prefiro colocar 2 raiz, é isso aí. 2 elevado a meio. Depois eu comento sobre ele ser elevado a meio. Nós vamos ter uma aula sobre isso aí, que significa a mesma coisa, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Olha aqui o número, tá? E isso aqui que não chegou ao fim, ele colocou só esses números, né? Então é 1,41. Aí se fala assim, 1,41, 1,4... 1,4, 1,41, né? 1,414 até chega assim no vestibular, né? Arredonde. Vão fazer exercício. Só que assim, olha só, ele é um número que não vai ter fim, né? Não vai ter fim. Tem mais números ainda, tá? É só um exemplo, tá? Então esse aqui é um número irracional. É esse I, né? É meio rosa, né? Rosa choque, né? E esse rosinha são o conjunto dos números reais, tá? Então tem os racionais, os irracionais e os reais. Os reais são números, todos esses números, tá? Todos esses números aqui. E além disso, depois nós vamos ter o conjunto que a gente não trabalha tanto, né, nas nossas aulas, os conjuntos dos números imaginários, que é o IN, né? Os imaginários. Então, os imaginários, ele entra a raiz de número negativo, o fazor, né? E tudo mais. Então, como se trabalha? Trabalha até no ensino médio, mas 4 aulas não se trabalha, né? Então, trabalha muito pouco aí, né? E cai bem pouco também no vestibular. Mas para quem for para áreas exatas, né? Vai aprender para que servem esses números, principalmente ondulatória, né? Que se aprende bastante, né? Quem for fazer engenharia elétrica, talvez, né? Vai calcular, vai aprender, vai ver para que serve isso aí, né? Então vamos à frente. E aí nós vamos apresentar a reta real. Então isso aí vai ter bastante exercício, tá? Novamente, eu falo para vocês, não percam nem a pau a parte de exercício que nós vamos apresentar, tá bom? E nós vamos trabalhando aos poucos alguns conceitos. Alguns dos exercícios ainda que nós vamos trabalhar complementar, tá? Da aula 2 ainda, e nós vamos descer fazendo um monte de exercícios, tá bom, pessoal? Então, continua aí ligado aí nas próximas videoaulas. Então, a reta real. A reta real, olha aqui, ó. O número reais podem ser associados, né? Então, numa reta. Ele pode colocar numa reta. É chamar a reta. É o eixo real, né?
É o eixo real. Então aqui tem o zero. Esse aqui, pessoal, é a representação dos números inteiros, né? Já perceberam? Dá uma olhada. Nós temos o neutro, os positivos, vai até o infinito, e os negativos. Aqui parou por aqui, né? Eu posso ter 3 pontinhos, tá? Essa aqui é a reta real, tá? Então, só isso. Essa aqui é a reta real, tá? Olha lá a reta real. Então, os intervalos, né? Dos subconjuntos, né? Então, olha lá. Como que eu represento? Quando eu tenho ponto aberto, nós vamos ver isso aqui, tá? Nós vamos brincar bastante com a reta real. Isso aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. Eu vou deixar alguns exercícios mais na prática. Eu acho que é bem melhor, né? Quais são os possíveis exercícios e tudo mais. E nós vamos mexer bastante com reta real quando a gente começar a falar sobre domínio e contradomínio entrando aí em funções. Que aí nós vamos ver qual que é o domínio da função. E você vai calcular, vai precisar muito da reta real, tá? Então, a reta real, por exemplo, quando a gente fala que o x está no intervalo entre A e B, mas ele não é igual a A e B, a gente coloca a bolinha aberta. Então, nós vamos ver bastante. Nós vamos começar a fazer uns exercícios. Essa é mais a parte final aí, que a gente vai estar... nós vamos estar entrando na parte aí já de funções. Já se despedindo na parte de conjuntos. Eu fico bem triste quando isso acontece, tá? Ele também pode ser representado aqui, ó, né? Com as chaves abertas, significa que o A e B não entra. Nós temos essa representação aqui. Nós vamos trabalhar com elas. Fiquem calmos, né? Professor, isso aqui é muito complicado. Não, fique calmo. Ou esta representação aqui também funciona, tá? Essa chaves aqui, né? Esse parênteses, né? Aqui. Aqui nós temos aqui, quando ele engloba o A e B, né? Então nós temos a bolinha fechada. Aqui a chave para dentro. Então significa que o A e B está dentro, né? Outra representatividade é a mesma coisa, né? Daí, olha lá. Quando não entra o A e entra o B. Então, novamente, né? Chave aberta em A, chave fechada em B. Então nós vamos ver isso aí na prática, nós vamos brincar bastante. Outra representação, né? Também nós podemos representar assim, né? Tá vendo? É dessa outra forma. Então nós vamos representar de várias formas, tá? Aqui, né? Também, ó. O infinito. Pessoal, um detalhe sobre o infinito. O infinito, ele é um conceito. E por ser um conceito, ele não entra. Nunca entra o infinito. E nunca vai entrar. Ah, mas ele engloba o infinito. Não engloba, que o infinito é um conceito, tá? Existe o mais infinito e o menos infinito. O menos infinito vai até o negativo. Não para mais, tá? Ele nunca vai englobar o menos infinito. Tá ok? Então nós vamos mexer com isso aqui com muita calma. Vamos dar uma olhada só alguns exemplos simples, né? Alguns exercícios aí da aula. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios, né? Então identifique as afirmativas verdadeiras, né? Então vale a pena você pensar, por exemplo, olha aqui, ó. Então o 3, ele pertence, né, a este conjunto. Então se ele tem essa chavinha, de jeito nenhum. Não pertence. Não pertence. Não tá. Não tá. Não tá. Tá? Porque ele não entra, o 3 não entra. Somente nessa parte, ó. Aí ele tá falando que entrou o 3. Então, esse aqui, beleza. Tá ok, tá? O 4, né? Nós temos do 4 ao infinito, tá? Então, e ele não entra o 4. O 3 aí tá aqui dentro. Então, na reta real, seria o seguinte, uma reta, teria o ponto 3 aqui, mais ou menos assim, tá? O 4, ele não entra e ele vai até o infinito. Vai embora. Então, esse aqui não entra, ele não pertence, tá fora. Tá? O 3, ele pertence a esse conjunto? Não, porque nós temos o 3 aqui, ó, e ele tá falando que não entra o 3 e vai até o menos infinito. Então, o 3 ele não entraria. Então, aqui está fora. Aqui, pessoal, esse aqui, olha lá. O 3 ele está dentro. Tá? Então, ok. Aqui, ó, ele vai do 2, tá ok? Até o menos infinito. Então, o 2 está aqui, ó. O 3 ele está fora, né, na reta real.
Então não entraria. Nós vamos ver com calma isso aqui, tá? É mais ou menos isso aí. Só para você ver o que te espera, mais ou menos, né? Você falar, o que me espera não é um futuro muito feliz. É, quem falou? Você tá vendo, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, ó, o 4 não entra, mas ele vai até o menos infinito. O 3 deve estar por aqui, ó. Então entraria. É mais ou menos isso, tá? É aqui, entra todos, né? Entra tudo. Então entraria. Pessoal, deixa esse exercício para você pensar um pouquinho antes da gente começar a fazer os exercícios e tudo mais. E a gente vai fazer com mais calma, aí mais vagar, mais compassado, entendendo aí os conceitos. Pessoal, então agradeço aí pela aula, né? Deixa eu descartar esse aqui. Agradeço aí pela aula. Então, até a próxima aula. Essa aqui foi uma parte. Eu tentei ser mais rápido possível para introduzir logo a parte teórica, você fazer as anotações e nos acompanhe aí nos exercícios. Esta explicação sem o exercício, você vai ficar com dúvida. Aliás, eu venho mais ou menos nesse ritmo, né? Não sei se vocês perceberam. As minhas aulas vêm, eu apresento a parte teórica e depois a gente vai fazendo os exercícios, que aí vai acumulando. Tudo bem? Então, siga aí até as próximas aulas aí, siga os vídeos das aulas. Eu sei que o vídeo das aulas é uma aula, mas ali são vários exercícios que eu estou trabalhando com os alunos, a parte prática. Acompanhe essa parte prática, tenha paciência, anote com o caderno na mão. Se você está acompanhando fora, também fique à vontade, tá? Esse canal ele é aberto, ele é gratuito. Se você gostou da aula, dá um like aí, dá um gostei, fala alguma coisa, faz uma pergunta, fala sobre o número pi. Esse número pi, essa dúvida aí, eu vou deixar mais um pouquinho, tá? E eu também tô com dúvida, mas eu tô me segurando, tá? Mas eu gostaria de ver vocês. O que vocês acham? E aí, o número pi? Foi ou não foi, hein? Número pi. Descobriram o final, o último número do número pi? Ele tem fim? Ele não tem fim? Falaram para mim que parece que encontraram o final. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que é um boato?